Porque os pastores se embruteceram e não buscaram o Senhor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só o que diz em Jeremias 10, 21. Jeremias, capítulo 10, versículo 21. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor. Por isso, não prosperaram e todos os seus rebanhos se desgarraram. E é o que temos visto, né, no dia de hoje. Você vê, por exemplo, os pastores que eles... Ah, tá, um detalhe interessante quando fala isso, né? Os pastores se embruteceram. Então, o que chama atenção é que diz o seguinte: não diz que os pastores são brutos, mas sim que eles se embruteceram. Ou seja, houve uma transição. Nem sempre eles foram brutos, nem sempre eles foram insensíveis à voz de Deus. Mas o que vai acontecendo? Vai passando-se o tempo e muitos pastores eles têm confiado mais em si mesmo do que em Deus. Eles fazem reuniões, o cultos, enfim, no automático. Só que as pessoas percebem quando o pastor está fazendo culto, está dando tudo de si, ou estão fazendo de qualquer jeito, está deixando no automático, né? E aí o que acontece? Esses pastores eles começam a se embrutecer, começam a não ser mais sensíveis à voz de Deus, e aí o que acontece? Não tem mais nada para dar para o povo. Então as pessoas começam a ter aquele êxodo, né? Começam a sair da igreja. Então, não poucas vezes, nós vemos pessoas saindo de uma igreja, indo para outra, saindo de uma igreja, indo para nenhuma outra, saindo da igreja, indo para o mundo. Por quê? Os pastores não têm nada mais para dar, né? Eles acabam, tem pastores, inclusive, infelizmente, que colam, né, pregações de outros, colam pregações de, principalmente de líderes, né, estrangeiros, né? Então não tem aquele espírito. E as pessoas percebem quando eles estão dando o melhor de si ou no automático. Eu me recordo que uma vez um pastor muito famoso disse o seguinte, que quando um pastor, né, ele não tem mais nada para dar para o povo, quando ele não tem o que falar, eles passam a reunião, o culto inteiro dizendo, diga aleluia, glória a Deus, só para encher linguiça. Né? Você vê que tem pastores que ficam às vezes no púlpito, né, não, desculpa, no altar, indo de um lado pro outro, de um lado pro outro, igual aquelas bolinhas de fliperama, lembra? Você puxava, puxava o gatilho, digamos assim, né? E aquela bolinha, né, de metal batia para um lado pro outro, para um lado pro outro, né? Então tem pastores que ficam de um lado pro outro, de um lado pro outro, só para encher linguiça. Fala pro seu irmão isso, isso, isso. Aí vai lá e fala. O que que ele falou? Volta e fala isso, isso, isso. Ou seja, a pessoa não tem o que falar, né? Não tem o que dar, não tem o que pregar e ficam nesse negócio de encher linguiça. Então, se fosse só para a pessoa ir na igreja e ficar com essas coisinhas, não precisaria ir. Ela poderia pegar mensagem na internet, aquela coisa toda. Então, aí as pessoas ficam naquela coisinha e muitos continuam na igreja, por quê? Porque o pastor fica bajulando a pessoa para não sair da igreja, não fala a verdade, né? E a pessoa fica lá, não, mas o pastor é tão bonzinho, tão legalzinho, tudo é. Só que a vida da pessoa continua tão ruinzinha, aquela coisa toda. E aí, quando uma pessoa, de repente, né, ela vai numa outra igreja, né, ou encontra um pastor que fale a verdade, doa a quem doer, ela acha o quê? Que aquele pastor é estúpido, é ignorante, mas na verdade é a pessoa que não estava acostumada a ouvir a verdade. Então, quando tem alguém que fala a verdade, ela tem aquele choque, né? Ela acha que o pastor é ignorante. Não é que é ignorante, é que aquele pastor anterior, né, onde ela estava, ele não tinha nada para dar, né? Tem pastores que ficam só elogiando as pessoas. A pessoa está errada, está no erro, mas ele continua falando que Deus vai abençoar, que Deus é com ela, né? E nunca muda. E como é que ele vai dar alguma coisa se ele mesmo se tornou bruto? Então a pessoa fica na igreja e nada muda. É verdade que tem pessoas que conquistam alguma coisa, a cura, bens materiais, só que o principal, que é a cor interior, né, que é a vida espiritual, nunca muda. Por quê? Ela não tem nada para receber, porque não tem quem dê, né? Essa pessoa se tornou bruta.
insensível, como é que ela vai ajudar outra pessoa, tá? Então, tem igreja, por exemplo, tem pastores, né? Tem pastores, igrejas, que têm um poder enorme de fogo contra o diabo, para evangelizar, para chamar pessoas para a igreja, né? Para chamar pessoas para a igreja. Só que não tem esse mesmo poder de fogo, né? Para segurar as pessoas, né? Não tem como, né? Porque não prega o que deveria ser pregado, que é só bajular a pessoa, né? Então fica naquela coisa, a pessoa conquista, logicamente, alguns bens materiais, conquista a cura, mas, né? Por exemplo, um fato interessante, tive uma pesquisa, né? E foi verificado que 51%, ou seja, mais da metade, 51% dos pastores e líderes evangélicos nunca leram a Bíblia inteira. Aí alguém de repente fala o seguinte: mas não precisa ler a Bíblia inteira, você lê alguma coisa e pratica. Não, e é verdade, né? Você não precisa ler a Bíblia inteira, ou não precisaria. Só que eu pergunto o seguinte: se o pastor já está um tempo nessa, digamos assim, função, ele nunca leu a Bíblia inteira, ele fica fazendo o quê? Porque a pessoa tem que dominar a palavra, né? Então a pessoa fica distraída com outras coisas e por isso a igreja não cresce. Eu lembro que uma vez um pastor estava contando, né, que ele ia substituir outro, e aí ele foi ver como que era a igreja, aquela coisa toda, né? E o pastor estava conversando com ele, né? Aí deu o horário da reunião. E ele estava jogando videogame. Ele desceu correndo, minha reunião. Aí fez a reunião normal, né? E aí esse pastor que iria substituí-lo, né? Ele ficou na igreja, né? E depois de 2 meses, ele conta que esse pastor que saiu, né? Ligou, ei, como é que tá aí, não sei o quê. Ah, tá, e antes disso, ele tinha falado para esse pastor que iria substituí-lo o seguinte: aqui a igreja não cresce não, a igreja era pequena, aqui não dá muito povo, igreja vazia, né? Aí passaram 2 meses, né? Esse pastor que saiu ligou para esse, né? O atual. E aí, como é que tá a igreja aí? Ele falou, tá crescendo, eu tive que colocar mais bancos na igreja. Aí o pastor perguntou, mas como é que você conseguiu? Se eu fiquei tanto tempo e não consegui. Ele falou, para começar, nem videogame eu jogo. Entendeu? Então, quer dizer, para o povo, né? Qualquer um que estivesse no altar faria a reunião, saberia o que faria, né? E tudo bem. Só que você tem que ver a intimidade com Deus. Por exemplo, não que seja errado jogar videogame, né? Nada disso, eu também jogo. Mas, por exemplo, a pessoa tem um tempo, ela não ora, não jejua, não lê a Bíblia, por quê? Passa o tempo aonde? Jogando videogame, no celular, aquela coisa toda. Então, quando vai dar alguma coisa pro povo, né? Não tem como dar, porque ela também não tem. E aí o povo fica sem referência, espiritualmente falando, fica ruim, né? Muitos pastores, para segurar o povo, falam que apenas palavras bonitas e motivacionais, tá? Mas sem espírito algum, tá bom? Então, você vê onde você está indo, tá? E você que é pastor, procura dar o melhor para o seu povo, porque senão vai acontecer o que está escrito no profeta Jeremias. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram o Senhor. Por isso, não prosperaram e todas suas ovelhas ou rebanhos se desgarraram. Boa tarde.